Olá, meus queridos amados participantes de 3 semanas, olá, voluntários, e olá também você que está aqui com a gente hoje, que clicou nesse link, que vem pela primeira vez aí acompanhar a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui trabalhando em cima de um devocional chamado Um Dia de Cada Vez, editado pela editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Nós somos a Igreja Anglicana no Brasil, a Paróquia Anglicana Espírito Santo em Piedade, e nós temos adotado dentro do programa 30 Semanas, né, que trouxemos também, adotamos também em nossa comunidade, em nossa igreja, nós temos adotado como ferramenta esse devocional. E temos feito aqui algumas reflexões, comentários, né, um bate-papo a respeito desses devocionais que tem nos ajudado a trabalhar bastante, né? Tem sido uma ferramenta adicional às que nós já temos utilizados dentro do próprio programa, como a estrutura do programa, né, que envolve uma palestra dentro de 8 decisões que nós estamos tomando ao longo do programa. Envolve também nós estarmos e seguimos nessas palestras, nós seguimos um livro, né? Nós temos um livrinho que nós seguimos. Nós temos, além das palestras, nós temos após as palestras os grupos onde nós partilhamos daquilo que que nós temos dentro de nós e que precisa ser tratado, né? Qualquer coisa nós temos ali abertura para estar tratando de todas essas coisas, para estar compartilhando, para estar ouvindo uns aos outros e colocando para fora aquilo que tem nos atrapalhado. E nós temos também pessoas, né, que estão ali dirigindo, e outras que também vão funcionar como confidente, né? No momento em que nós vamos fazer um retiro que está se aproximando, onde nós escrevemos todas as nossas memórias da fase de criança, adolescente, a fase adulta, jovem, a fase adulta até hoje. Então, o programa é constituído dessa forma e nós vamos caminhando aqui, então, através de várias decisões que são tratadas em 3 ou 4, né, palestras diferentes. E nós estamos hoje na 17ª semana. Na 17ª semana, nós estamos tratando ainda da decisão obedecer, e nós estamos aqui hoje, né, começando a semana com um tema que é Destrua as Justificativas, né? Destrua as justificativas. Esse é o tema desta semana, da 17ª semana. E eu acabei de fazer o meu devocional aqui, o Pão Diário, e nesse devocional traz a história de uma mulher que ela era cega há 15 anos, né? Há 15 anos, e o seu marido faz uma consulta a um outro médico. E esse médico, a pergunta foi se ele poderia ajudá-la, se ele poderia ajudá-la. E ele examina ela e descobre que ela tem uma catarata. E ele opera um olho da catarata e ela fica boa, opera o outro olho e ela também fica boa. Então, muitas vezes, né, nós insistimos em algumas coisas na nossa vida e não fazemos a pergunta a quem nos pode realmente ajudar, não é? E na sequência, nesse devocional, traz também a passagem da cura da lepra de Naamã, né? Naamã é o grande comandante do exército da Síria, e ele contrai a lepra, e ele é indicado para ir procurar o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, isso está lá em 2 Reis, do capítulo 5, né? Verso 9 a 14. E o profeta Eliseu, ele orienta que um simples processo, olha, primeiro ele foi indicado para procurar a pessoa certa para que ele pudesse ser curado. Só que o profeta Eliseu indica um simples processo, que se lavasse 7 vezes, né? 7 vezes no rio. E
ele fica indignado, porque ele queria algo onde o profeta desse um comando e ficasse curado ali na hora. E eu me lembrei de nós. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos passar por um processo. E aí nós começamos a justificar a nossa forma de proceder. E quando a gente começa a justificar, a gente se opõe ao arrependimento, porque justificativa é oposição a arrepender-se. Se eu estou me justificando, é porque eu estou querendo permanecer naquela forma de atitude, porque eu não estou querendo passar por um processo. Nós vamos trabalhar hoje aqui muito o capítulo 14 do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. E nesse capítulo 14, tem um verso que me deixa intrigado, que é que Jesus diz assim que quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aí eu fiquei pensando, poxa, onde é que Jesus vai preparar lugar que não já esteja pronto nos céus? E mesmo que ele vá preparar lugar, significa dizer que nós vamos, enquanto isso ocorre, nós vamos ter um tempo aqui ainda na nossa vida. E esse tempo, eu creio que é um tempo de nós estarmos, enquanto ele está preparando algo lá, nós estarmos nos preparando aqui, nós estarmos passando por um processo aqui de transformação para que nós cheguemos, onde ele está preparando morada para nós. Então, hoje eu acho que a gente pode começar essa semana com isso em mente. A justificativa se opõe ao arrependimento. E quando eu me justifico, eu estou dizendo que eu quero permanecer naquela atitude. Veja a passagem que tem nesse mesmo Evangelho 14, no verso 21. Diz assim, e aí nós vamos começar a trabalhar hoje o dia 1 então, porque nós estamos iniciando a semana 17, destrua as justificativas, mas nós também estamos hoje, vamos tratar de um tema específico para esse dia 1, o espelho da alma, E diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedecer, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, perceba que, e se você for ler mais aqui o capítulo 14, você vai ver que Jesus aqui vem tratando sobre a questão, a Trindade vai se revelando aqui, porque Jesus vai falando de um pai que o ama, de um pai em que ele tem uma relação, um pai que revela coisas a ele, que ele revela a nós, e que ele, quando ele for, ele vai deixar um consolador. Então, aqui ele está se revelando, de forma bem clara, essa trindade, cada um com sua função e ele vem estabelecendo, então, esse processo através do qual nós precisamos passar. Então, obedecer significa dizer que você agora está disposto a não mais justificar e aí sim seguir um processo com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de alguém. Não é simplesmente por mim, não é simplesmente com as minhas forças, Se nós formos aqui no verso 15, você vai ver que nós vamos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, Deus que está entre nós. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus manda fazer isso. No verso 17, ele diz assim, o Espírito da verdade, 1,16, e eu pediria ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece. O Espírito da verdade está conosco. Mas na frente ele diz também, ele diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Então, nós vamos caminhar nesse processo de mudança, quebrando as justificativas e passando a obedecer, com a ajuda do Espírito Santo de Deus que está entre nós. É assim que nós vamos fazer. E lembre-se sempre que quando
nós estamos justificando, nós estamos dando asa, né? A gente tem essa expressão, nós estamos dando permissão para que as compensações se revelem, vão se revelando em nossa vida. Então, na verdade, eu vou dando abertura para que a ira, para que a compulsão dos meus maus hábitos, a codependência, para que isso tudo vá agindo na minha vida. E isso acontece quando eu sou confrontado. Então, quando eu sou confrontado, né, e que eu não estou disposto a passar por esse processo, eu não estou disposto a obedecer, eu começo a me justificar. E esse processo continua se perpetuando. E os gatilhos que acontecerem na minha vida, eles vão funcionar para disparar essas compensações. Então perceba que é uma questão de quebra, né? De quebra de um processo através de um outro processo, de quebra de hábitos, né? De vícios, de coisas que nós nos acostumamos a responder uma determinada situação de uma forma e que agora nós vamos ter que quebrar, vamos ter que passar por um processo para que isso vá se quebrando. E isso, quando a gente está disposto a passar por isso está se constituindo claramente em arrependimento. Enquanto que, quando eu me justifico, eu estou indo pelo caminho contrário. Eu estou agora me vitimando por algo que alguém me fez ou que eu me acostumei a fazer como fuga, né, de algo que aconteceu na minha vida por culpa minha ou por culpa de alguém, mas eu passo agora a me vitimar, eu passo agora a me esconder por trás dessas coisas que aconteceram e não mostro disposição de enfrentar essas coisas. Por quê? Porque, na verdade, falando aqui entre a gente, eu não me arrependi. Eu quero me justificar para permanecer, porque para mim, muitas vezes é mais cômodo eu permanecer, né, dentro desses processos de compulsão e manifestar eles quando algo me machuca, quando algo me dói e que esse gatilho é disparado, do que passar por um processo de cura que é doloroso. Veja, nós não estamos negando que esse processo é doloroso, nós estamos dizendo que quando nós... e aqui é bem claro na passagem, né? Quando nós nos apegamos ao Senhor, quando nós fazemos a pergunta àquele que pode realmente resolver nosso problema, nós nos dispomos a isso. João 14, 21 revela isso aqui. João 14, 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se nós amamos realmente de fato ao Senhor, nós estaremos de fato dispostos a obedecer ao mandamento dele, o que vai implicar em mudança de atitude, em mudança das nossas vidas. Isso é inevitável, eu não tenho como evitar isso. E isso mostra o meu arrependimento. O arrependimento tem que ser prático, gente. Não é? Se eu digo que me arrependo e eu estou indo para aquele caminho, eu tenho que agora me virar e andar no caminho totalmente oposto. Eu não posso dar abertura, porque senão essas coisas continuam se manifestando na minha vida de uma forma sutil, eu vou me acomodando, eu vou me adequando, né? E aí eu quero um processo num clique de um dedo, que às vezes não acontece, geralmente Deus trabalha no processo, e aí como Naamã, eu vou querer que ele diz assim, ó, esteja curado, mas Deus é assim, ele geralmente usa processos, vai ali, te lava 7 vezes no rio, tu vai ficar bom. Você vai insistir, vai acontecer de novo, mas você vai insistir, se arrependa, se humilhe diante do Senhor e esse processo vai fazendo com que você vá dando um passo de cada vez. E um dia nós estaremos prontos para estar lá junto com Ele. Então esse processo de mudança é inevitável e é necessário. É importante também dizer o seguinte, é que eu tenho que deixar de ser vítima para passar a ser responsável. Eu preciso assumir a responsabilidade de tudo o que aconteceu comigo. Não importa se foi culpa minha ou se foi culpa de alguém. Enquanto eu não me assumir e me tornar responsável, eu não vou conseguir vencer. Quando eu me torno responsável, Deus te dá desculpa, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a transformação, né, dessa minha melhoria, dessa minha mudança, desse meu arrependimento estabelecido, e a minha melhor versão no Senhor, ela começa a ser estabelecida. Então, as suas desculpas adiam a sua melhor versão. Vamos parar de adiar esse processo, vamos começar hoje então.
Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor para que esse processo seja disparado, Senhor, se ainda não foi. E se ele foi, que nós possamos permanecer nele, insistir, passar pelo processo que for necessário, sempre nos arrependendo diante do Senhor, para que a gente possa seguir numa mudança de vida completa. É isso que nós desejamos, nós queremos e nos colocamos diante do Senhor hoje para isso. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos e minhas queridas. Até amanhã nos encontraremos, se assim Deus permitir. Até lá.